Bom, pessoal, tem aparecido muitos desafios nesse momento da pandemia, como liderar as equipes de forma remota, como é que eu consigo pedir um status para a equipe, como é que eu posso cobrar que elas apresentem algum tipo de timesheet e tudo mais. Trabalhar em home office fora da pandemia é uma coisa, trabalhar em home office no momento de pandemia, de quarentena, é outra completamente diferente. Você tem que dividir com os familiares, tem que dividir tarefas do dia a dia e ainda assim dar conta de concluir as tarefas do escritório. Isso não é nada simples. E muitos sócios têm perguntado como é que eu consigo medir a eficiência da minha equipe, porque eu estou sentindo que tem muita bateção de cabeça ou a eficiência não está adequada. E todo mundo fala, então eu vou colocar mais controle, vou colocar mais timesheet, mais relatórios de o que você está fazendo hora a hora e tal. Esse é um pior caminho, é o caminho que muitos sócios têm feito e têm tido muita frustração. Ou seja, quanto mais controle você quiser, mais tempo você vai gastar, mais desgaste você vai trazer para a equipe. Então, o que a gente sempre recomenda é usar alguns métodos, algumas metodologias do mundo corporativo aplicadas à advocacia. Uma das metodologias que a gente usa muito chama gestão de projetos ágeis. E ele tem lá uma espécie de ritual ao final do dia que chama reuniões de sprint. Essas reuniões são feitas em pé, 15 minutos, e cada um vai tendo que responder 3 questões. Claro que vocês não vão fazer reuniões presenciais em pé, mas ao final do dia você pode reunir a equipe com as ferramentas de reunião remota que há hoje e fazer essas 3 perguntas, que são: escuta, o que eu fiz ontem para cumprir as metas que eu tinha me comprometido em cumprir? E o que eu vou fazer hoje para atingir essas metas, novas metas que eu tenho já planejado, e se existe algum impedimento que me permita alcançar essas metas. E aí o sócio, como líder, ele tem que ser aquele responsável por ir afastando os móveis, né, para que a equipe consiga passar e resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Parecem questões simples, né, mas não são. Na verdade quando eu digo o que eu fiz ontem para atingir as metas, significa que antes de ontem eu já tinha que ter planejado alguma coisa para ser feita. Então eu vou explicar o que aconteceu ontem, o que eu fiz, e se eu não fiz, por que eu não fiz. E a outra coisa é, o que eu vou fazer hoje para atingir as minhas metas? Então eu já tenho que ter planejado ontem o meu hoje. E ao final eu tenho que falar, olha, o que pode me impedir de alcançar essas metas? Então é claro que precisa de um certo planejamento para que eu consiga responder essas questões. E o sócio tem que ficar com muita maturidade, avaliando se a quantidade de coisas e o nível de dificuldade delas se combinam para as pessoas não prometerem coisas que não vão conseguir cumprir ou prometerem coisas que são muito fáceis de fazer e você consegue resolver rapidamente. Então, com 2 grandes análises a gente pode trazer aqui. Uma é o seguinte: as pessoas precisam se planejar. E a segunda o pior tipo de colaborador é aquele que faz apenas o que você manda fazer. E aquele que pergunta o que precisa ser feito. Então, em outras palavras, aquele que está sempre falando o seguinte: escuta, o que tem para fazer? Me dá uma lista de atividades. Ele não tem um senso do todo, ele não tem ainda um senso do que precisa ser feito, ele precisa de orientação toda hora. É claro que pessoas mais júniores ou mais novas têm que ter muita orientação, mas uma vez dada essa orientação, ele tem que seguir. E a outra coisa são aquelas pessoas que fazem só o que manda, ou seja, não tem proatividade, não consegue enxergar que pode antecipar coisas ou se oferecer para ajudar outros e tudo mais. Então pense nisso. Respondendo, reuniões de sprint, como dizem na metodologia de projetos ágeis, que tem que responder 3 questões. Primeira questão: o que eu fiz ontem para atingir os objetivos que eu tinha me planejado. Segundo, o que eu vou fazer hoje para atingir esses objetivos? Então significa que eu tenho que ter planejado ontem. E a terceira é se existe algum empecilho, algum impedimento para que eu possa atingir esses objetivos. E aí é onde o sócio entra.